No último dia 25 de agosto, a dublagem brasileira teve uma grande perda, que foi o falecimento do grande dublador Flávio Bacchi, que além de ser um ótimo dublador, era uma pessoa muito querida por todo mundo que estava envolvido no mundo da dublagem. E hoje, no nosso quadro Mestres da Dublagem, nós vamos conhecer a carreira desse excelente dublador. Você sabe quem gosta de atração especial assim? Agora, pra marcar uns pontos extras. Eu tenho ombros largos, tenho quadril estreito, mas ombros largos. Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos conhecer a carreira do grande dublador Flávio Bacchi, dublador que infelizmente nos deixou nessa segunda-feira, dia 25 de agosto, e que tem uma história muito legal na dublagem e obviamente também era muito querido por todos os dubladores que prestaram suas homenagens nesse dia, né, que infelizmente ele nos deixou. E hoje eu vou apresentar pra vocês, obviamente, as curiosidades envolvendo a carreira dele e como que ele começou a marcar o nome dele na dublagem brasileira. Flávio Bacchi nasceu no Rio de Janeiro no dia 20 de setembro de 1972 e se formou como ator, dublador, locutor, diretor de dublagem e também professor de dublagem. Inclusive, muitos dos dubladores, né, que estão aí começando suas carreiras tiveram o Flávio Bacchi como professor. E quem conhecia o grande Flávio sabia que ele tinha uma grande paixão além da dublagem, que era o time de coração dele, o Flamengo. Flávio Bacchi era apaixonado pelo time do Flamengo. Sempre quando ele aparecia em entrevistas e fotos, ele estava trajado com a camisa do seu time favorito. E um detalhe bastante curioso que o Flávio revelou, né, em uma entrevista é que ele não nasceu flamenguista. Na verdade, quando ele era criancinha, a família dele tentou fazer ele ser tricolor. Só que aí acabou que na infância dele, ele se mudou para um prédio onde tinham 20 crianças contando com ele e 19 das 20 crianças eram flamenguistas. Ele era o único que não torcia pro Flamengo. E aí um dia ele foi no Maracanã, viu um jogo, se apaixonou pelo Flamengo e essa paixão seguiu até o último dia da vida dele. Inclusive, né, hoje, no dia que ele faleceu, no dia 25 de agosto, o Flamengo jogou, aplicou a maior vitória da história do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos e o Flávio Bacchi foi homenageado no telão antes do jogo. E se estamos falando, obviamente, de um grande dublador, agora a gente tem que saber como que o Flávio ingressou na dublagem, que tem um lance bem curioso, que é o fato de que o Flávio ingressou na dublagem por causa de um outro grande dublador. E esse outro grande dublador que influenciou o Flávio a entrar na dublagem é o excelente Cristiano Torreão, que era amigo de infância do Flávio. Sim, o Cristiano Torreão e o Flávio Bacchi eram grandes amigos desde a época de infância, muito por conta de que o Flávio fez catecismo com a irmã do Cristiano. E no início da década de 90, o amigo dele, Cristiano Torreão, começou a fazer um curso de dublagem. Os dois sabiam, né, fazer atuação, mas o Cristiano Torreão resolveu ingressar no mundo da dublagem. E o Cristiano tentou levar o Flávio Bacchi para assim também, né, entrar nesse mundo da dublagem, porque o Cristiano tinha acabado de entrar no curso de dublagem do José Santana, que era um curso de dublagem bem famoso na época. O Flávio foi lá, fez uma aula experimental e o José Santana acabou gostando do que o Flávio fez e ele acabou fazendo com que o Flávio continuasse nesse curso ali de dublagem. Um fato bem curioso que o Flávio revelou em uma entrevista é que ele e o Cristiano faziam uma brincadeira muito legal, que era na época, né, existiam as fitas VHS e eles tinham, né, um equipamento de áudio ali e eles já meio que começavam a treinar a dublagem, eles acabavam gravando as falas deles usando, né, o VHS e de uma certa maneira o que era uma brincadeira, com o passar do tempo acabou se tornando uma profissão. Só que se você acha que ali começou a carreira do Flávio na dublagem, você tá muito enganado. O Cristiano Torreão ingressou na dublagem, começou a trabalhar e ele se aprofundou de vez no universo da dublagem. Porém, o Flávio não acabou fazendo isso. Na verdade, o Flávio continuou ali a vida dele, ele trabalhava um pouco como DJ, fazia algumas peças de teatro, mas ele ficou um pouco receoso de entrar nesse universo da dublagem, porque por mais que ele tivesse feito um curso, era um universo um tanto quanto novo para ele. Só que um tempo depois, ele tirou o registro de ator e aí ele resolveu que ia começar a trabalhar na dublagem. Nessa época, o melhor amigo dele, o Cristiano Torreão, já trabalhava nos estúdios da Herbert Richards, então o Flávio foi até o Cristiano e pediu uma ajudinha para conseguir algumas pontas ali para ele começar na dublagem. O Cristiano, como um bom amigo, conseguiu alguns trabalhos ali para ele começar a engatinhar na dublagem no principal estúdio, né, do Rio de Janeiro, que era a Herbert Richards. E ao entrar na Herbert Richards, um outro dublador foi muito importante para que ele, digamos que, maturasse ali na dublagem. Esse dublador era o Ricardo Schnetzer, que dirigiu o primeiro trabalho assim maior que o Flávio fez, e o Flávio deixou bem claro que o Ricardo teve muita importância para ele, porque
porque por mais que ele tivesse feito um curso de dublagem, foi com o Ricardo que ele viu o que era realmente ser um dublador. Só que essa ainda não foi a vez que a carreira, né, do Flávio ingressou na dublagem. O que acontece? Ele fez esse trabalho com o Ricardo Schnetzer, trabalhou na Herbert Richards ali por mais ou menos 6 meses, só que o personagem, o papel que ele estava fazendo, acabou e ele foi demitido. E quando ele foi demitido da Herbert Richards, ele meio que pensou em desistir da dublagem e ficar ali só trabalhando com peças teatrais. No ano seguinte à saída dele da Herbert Richards, ele recebeu um telefonema. E esse telefonema era de uma outra figura da dublagem que foi muito importante na carreira dele, que era a dubladora Marisa Leal, que estava convidando, né, o Flávio Bach para ingressar numa peça de teatro que ela estava fazendo. O Flávio prontamente aceitou participar dessa peça de teatro e foi lá, né, fazer os ensaios e tal. Ao chegar nos ensaios, ele se deparou com um elenco repleto de atores que eram dubladores. E esse encontro e essa peça mudou o destino e a vida do Flávio Bach, porque ali ele atuou com todos esses dubladores, ele criou um vínculo de amizade com os principais dubladores que tinham, Jorge Vasconcelos e vários outros dubladores famosos, e ele começou a ser chamado para fazer alguns outros trabalhos de dublagem. Sendo assim, Flávio Bach finalmente ingressou de vez no universo da dublagem e teve uma carreira de mais de 20 anos dedicada a essa arte que a gente tanto ama, trabalhando como um ótimo dublador, um ótimo diretor e um ótimo professor. E por falar na entrada dele no universo da dublagem, a gente tem que falar talvez do trabalho mais importante que ele nos entregou, que foi a dublagem do Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine foi uma das séries que mais fez sucesso ao redor do mundo e aqui no Brasil ela tinha uma peculiaridade muito legal. O que acontece? O Brooklyn Nine-Nine foi muito bem dublado com um elenco de pessoas, de dubladores, né, que se dedicaram muito e a série teve uma adaptação muito legal. O Flávio Bach, além de dublar, né, um personagem extremamente importante do seriado, ele era o diretor dessa dublagem. Em diversas entrevistas ele revelou que quando ele começou a dirigir essa produção, ele e o pessoal que estava adaptando o texto, os dubladores conversavam muito, porque o que acontece? O Brooklyn Nine-Nine tinha muitas piadas no seu áudio original do contexto americano, eram piadas para americanos, e aí eles tiveram uma liberdade de adaptar essas piadas para o nosso contexto. Foi então que surgiram vários memes na dublagem do Brooklyn Nine-Nine que tornaram a série, que já era divertidíssima, melhor ainda. E obviamente que o personagem que o Flávio fez a dublagem é o Charlie Boyle, que era um dos personagens mais queridos dessa série e ele dublando era muito maneiro. Inclusive, uma curiosidade, o que acontece? Ele dublou esse personagem do Charles Boyle por todas as temporadas que teve, e nesse trabalho dele no Brooklyn Nine-Nine, ele teve a oportunidade de contracenar na dublagem com seu filho. Sim, o filho dele, que também é dublador, Luke Beck, dublou o personagem Nicholas Boyle, que é o filho adotivo do personagem dele, e os dois contracenaram juntos. Cada um por si é que nem um Big Brother Brasil. Muito legal. Outro trabalho bem marcante que ele teve na carreira dele foi o personagem musculoso, personagem marcante da animação Apenas um Show. Inclusive, o Flávio Bach já revelou que quando ele começou a dublar esse musculoso, ele era um personagem muito coadjuvante, né, da animação e não tinha grandes falas. Só que o que aconteceu? O personagem foi crescendo nos Estados Unidos, foi conquistando muito espaço e o Flávio Bach foi junto com esse personagem conquistando o espaço dele e criando bordões que a galera que acompanhava Apenas um Show amava. Minha mãe! Ah, e fica aqui uma curiosidade, o que acontece? Esse personagem do musculoso teve um momento em que o Flávio Bach acabou não dublando ele, foi ali por volta de 2014, isso na época causou algumas confusões e tal, o próprio dublador explicou o que aconteceu, ele teve um problema de saúde, teve que ficar internado, ficou alguns meses afastado e nesse meio tempo o dublador Malta Júnior acabou substituindo ele, só que quando ele se recuperou, obviamente o Malta Júnior saiu da dublagem, ele retornou pro personagem e aí ele concluiu a dublagem. E obviamente que como o Flávio teve mais de 20 anos dedicado à dublagem, ele fez vários trabalhos marcantes, como por exemplo, algumas vezes que ele dublou o Carlos Villagrana em algumas produções do Chapolin, foi o dublador do Musculoso, que é um personagem que todo mundo ama do Apenas um Show, dublou o Gargas do League of Legends, o XLR8, que é um dos aliens, né, mais queridos ali do Ben 10, também foi o dublador do Leôncio no Pica-Pau de 2018, o Leslie Hings na série do Ted Lasso, o Loras no Game of Thrones e o MC na produção do Emily em Paris e, obviamente, o trabalho mais marcante aí, que eu particularmente mais gostava que ele fez, é o Charlie Boyles, né, que é o personagem muito marcante do Brooklyn Nine-Nine, que na voz dele ficava muito bom. É você que vai pagar, eu tô dentro.
Olha a saideira! E infelizmente, no dia 25 de agosto, numa segunda-feira, foi anunciado que o Flávio nos deixou, e quem confirmou essa notícia, foi a Associação Brasileira de Dubladores, e o Flávio infelizmente nos deixou aos 52 anos de idade no Hospital Casa de Portugal. E o falecimento dele foi em decorrência de uma diabetes que ele teve após estar internado com um quadro de celulite bacteriana. A voz do Flávio Bach continua ecoando por gerações, encantando através de personagens que nos fizeram rir, chorar e se emocionar. Mais do que um dublador, o Flávio foi um mestre, um amigo e uma inspiração para todos que tiveram chance de conhecê-lo. Descanse em paz, Flávio Bach, e fica aqui, obviamente, as nossas condolências aos amigos e aos familiares que estão passando por esse momento extremamente triste.